Boa noite, Nilcinho. Obrigado pela presença aí na nossa quarta live dessa semana. Nós estamos falando aí a respeito das transmissões, né? Tudo que tem envolvido diretamente ou indiretamente as transmissões automáticas. E aí o Nilcinho vai bater um papo com a gente, que aí eu brinquei com ele ainda, falando, vamos lá, e aí, vamos falar de quando o problema não está na transmissão, quando está fora da transmissão. Mas essa transmissão, o cliente está chegando na porta da oficina e reclamando que o câmbio está dando tranco. E agora? O que a gente vai fazer? Entende de transmissão? Se entender de transmissão, começa a fazer um diagnóstico, começa a ajudar esse cliente. Não entende, vai mandar o carro embora e perder o serviço. Então, Nilson, obrigado. E é isso aí, vamos lá. Fala pra mim aí. Tá legal aí o som? Chegou pra você ou tá... Deu uma cortadinha, Theo. Mas pode... Beleza. Se você conseguir falar de novo, me ajuda. Então, uma cortadinha bem na hora que você falou. Beleza, então... O que eu falei assim, que quando o carro chega na oficina com problema de transmissão, o mecânico não entende de transmissão, não conhece o conceito, vai mandar esse carro embora. E na maioria das vezes a gente sabe que o problema está muito fora da transmissão, né? Então eu queria que você falasse das suas experiências aí, que você tem nesse mercado aí. Então conta pra gente aí, por favor. Bom, boa noite pessoal, novamente, vamos lá. Eu já tive várias experiências aqui, que o cliente chegou na porta da oficina reclamando de transmissão e o defeito não era na transmissão e muitas vezes o cliente na oficina vindo de outro profissional porque o profissional falou que não atendia a transmissão, né, um problema de caixa de câmbio automático. Tá? Eu também não sou um especialista nato de câmbio automático, mas eu sou cursado de Senai, então eu tenho conhecimento do câmbio automático, tá? E eu já peguei muito defeito de injeção e o outro profissional confundindo com o câmbio automático. Eu vou começar com um dos defeitos, que é bomba de combustível com baixa vazão, baixa pressão. Isso acontece muito, tá? O carro fica mais fraco, o carro perde potência e é confundido, sim, com câmbio automático, o defeito de uma bomba de combustível ou até mesmo de um filtro entupido. Vê aí se procede. Isso é uma das coisas, eu anotei várias aqui, que eu já tive alguns casos aqui, vou contar para vocês. Vamos lá. Bom, segundo caso, pessoal, já peguei também catalisador entupido, mesma coisa, confundido com um problema de câmbio automático, tá? Outra coisa que interfere muito, mas muito, é o sensor de massa de ar, tá? Porque ele trabalha exclusivamente na carga do carro. Tá? Isso, fluxo de ar, né? Exatamente. Se esse cara aí der problema, provavelmente você vai ter problema no câmbio, nas trocas de marcha, você vai sentir muita coisa no câmbio lá, tá? Procede? Isso, a gente... Você quer que eu falo tudo que eu tenho aqui e depois você segue aí? Não, vamos bater um papo aí, um bate-papo aqui com a galera toda. Então, por exemplo, que você falou do fluxo de ar aí, né, o sensor de massa, um caso muito clássico que nós temos na linha da Volkswagen, câmbio 09G, sensor sujo, simplesmente ele está sujo. Se a gente limpar esse sensor e o problema realmente for esse, nós consertamos o câmbio do carro. Olha que maravilha. Não é? É verdade. Mas assim, pessoal, eu consigo entender todos os profissionais aí também e eu consigo entender também, às vezes, o dedo que a pessoa tem de pôr a mão ali no câmbio, pegar o serviço, né? Sim. Porque já pré-julgou que é um problema de câmbio. É complicado, sim, tá? Até porque tem que ser especialista para poder mexer num câmbio automático, porque ali tem que ter conhecimento, tá? Mas tem vários defeitos que dão aí na parte de injeção, no sistema de injeção, e pode ser confundido. Isso é real. Ignição é clássico do Honda Fit. É clássico. Dá defeito de ignição, gera tranco e é confundido com câmbio. Já peguei caso aqui também de Honda Fit encostar na oficina, ter problema em bobina, ignição, que é clássico dele, dá muito problema, e ser confundido com câmbio, e também vim de outra oficina. Meu, infelizmente a gente tem que pelo menos traçar um caminho para examinar o carro na parte de injeção. O carro, para você poder fazer um reparo de câmbio, você tem que ter certeza que o sistema motriz do carro está perfeito também. Isso é uma forma que a gente usa aqui, tá, Théo?
Tá, não, claro, é isso aí. Só voltando um pouquinho no Honda Fit aí, os Honda Fit 1.4, né, que tem 8 bobinas, é isso? 1.4? Ou 1.5? Exatamente, ponto 4. E as bobinas traseiras ali, porque ela esquenta muito e danifica essas bobinas. É uma das primeiras coisas. A característica básica que vai acontecer nesse carro é ele começar a trepidar. Principalmente se você ligar o ar-condicionado, que aumenta essa carga do motor, às vezes chega a matar o motor. Porque na hora do acoplamento do motor com a transmissão, ali na embreagem de partida, ele está consumindo uma carga porque a bobina não está gerando o correto ali, né? A quantidade suficiente. E aí esse carro chega a morrer. Então, um diagnóstico fácil, liga o ar-condicionado e vê se aumenta ou diminui o problema. Se aumentar o problema, você pode ir lá nas bobinas, que com certeza é isso aí. Certo, Nilson? Certíssimo. Hoje, na era do osciloscópio, você consegue identificar o defeito da bobina. Você consegue chegar diretamente no defeito, onde a bobina, antigamente, lá no comecinho desses carros aí, você ia tirar a bobina de uma forma fácil, você ia tirar a bobina, puxar a chupetinha dela, você ia ver que tinha alguma bobina com zinabre. Costuma dar esse defeito. Você pode puxar, você vai ver que vai estar branco a bobina ali, você vai ter certeza que já tem um defeito ali. Hoje, na era do osciloscópio, você vai lá, coloca lá instrumenta, né? Por indução, instrumenta o carro, e hoje você está... Hoje mudou tudo, né? Graças a Deus, a gente está bem equipado para poder encontrar os defeitos mais fáceis, né? Geralmente... Cara... Pode falar. Eu geralmente falo que é o seguinte: antigamente era mais fácil trocar a peça, né? Porque você tinha acesso, tal. Hoje em dia, que peça que você troca? Por onde você começa? Então, um foco que a gente sempre bate muito, insistindo para o mecânico fazer, é o diagnóstico. É entender, é saber onde está, entender como é que funciona, que aí vocês vão saber o que não está funcionando. Isso é uma coisa que a gente prega bastante, um conceito que a gente usa bastante. Isso que a gente está... exatamente, a gente tem que entender o que está fazendo, não tem jeito. Hoje tem vários meios aí para a gente, equipamento, esquema elétrico. Cara, você tem que estudar, não tem jeito. Quem é mecânico multimarca? Mecânico multimarca tem todo o conhecimento? Mentira, tem nada. Tem tanto carro na rua, você acha que você já mexeu em todos os carros? Não, o sistema é basicamente igual para todos, né? Mas com algumas diferenças de valores, alguns sensores a mais ou a menos, mas muitas vezes chega um carro na oficina e a gente vai, não que vai aprender no carro, mas a gente vai ter que estudar para poder trabalhar no carro, não tem jeito, tá? E aí, igual eu assisti uma live que você fez, que estava falando, né, hoje na era da internet, o pessoal consegue informação muito rápido, né? A gente tem meios na oficina, a gente tem o Dr. IE, tem várias outras situações que a gente consegue um esquema elétrico, alguma coisa, mas hoje você pede, por exemplo, um manual de câmbio num grupo de WhatsApp, né? Você mesmo falou, em 5 segundos vem 20, não é isso? É isso aí. Né? Então a gente... Manda, né? E aí, como você falou, o conceito de tudo isso é muito parecido. O que muda é a estratégia particular de cada montadora, de cada sistema, de cada motor, de cada transmissão. Por isso, se eu entender o conceito básico, o fundamento do funcionamento, eu só tenho que adequar para aquele modelo de motor, de transmissão, do sistema que eu estou trabalhando. E aí fica mais fácil a interpretação, fica mais fácil o entendimento. Exatamente. Bom, eu vou falar de mais coisas aqui que gerariam defeitos. Vamos lá, que eu vou continuar. Ô, Theo, a gente pode falar de câmbio automatizado também ou isso é Claro, não, cara. Pode seguir essa linha? Pode seguir a linha aí. Vamos falar do que você quiser, cara. A gente bate pau. Eu vou pegar um defeito batido na linha dos automatizados aí no iMotion. Provavelmente é batido pra galera aí, mas tem que falar, né? Tem que falar. Você pode pegar já pegou algum iMotion com problema de lâmpada? Já. Pois é. Lâmpada olha só, freio. pessoal. Exatamente. O carro com problema com uma lâmpada de freio queimado, não troca a marcha no iMotion. Só vai trocar aqui, ó. Só no shift. Ele não troca no... Exatamente. Acontece isso, eu já peguei na oficina. E também veio de um outro profissional que não quis fazer o serviço. E o serviço foi muito fácil, mas eu entendo ele ficou com medo de pegar o trabalho. Sim. Entendeu? Agora, o seguinte, não é só a lâmpada queimada. Se ela tiver com a lâmpada errada,
também dá o problema. Por exemplo, você pegar uma lâmpada de 2 polos, 3 polos, inverter. Se você pegar uma lâmpada de 5 watts, colocar uma de 10. Agora, o importante, por que acontece isso? Por que a lâmpada reage dessa forma no sistema, fazendo não funcionar mais? E aí? Porque ele fecha, né, o sistema, né? Na verdade, assim, toda vez que você precisa usar esse veículo, o sistema automatizado, o sistema de freio está ligado diretamente no sistema. Por quê? Se ele pisa no freio, quer dizer que você inibe alguma função. Então, quando essa lâmpada está errada ou está queimada, ele entende que o circuito está aberto, ele manda informação e não recebe de volta. E aí fala, opa, se eu não recebi a informação de volta, tem alguma coisa errada no processo. Então não vou fazer nada, eu não recebi a informação de volta. A gente chama esse conceito de plausibilidade. Ou seja, a informação tem que ir e voltar para que ele execute aquela função através da rede CAN. Isso aí. Mas é uma lâmpada, galera. Uma lâmpada. Depende de uma lâmpada, acontece. Isso, é verdade. Outra coisa que também tem que estar 100%, tanto quanto no sistema de injeção, quanto no sistema de câmbio, é o alternador. Opa. Alternador, bateria. Cara, se tiver fora da faixa, você também vai ter problema. Certo? Opa, deixa eu contar uma história aí de um amigo meu. Vou usar o exemplo dele. Edu, da Educar, daí de Poá. Ele tava com um problema num Fusion. O problema toda hora é carro entrando em emergência, ele faz isso, faz aquilo e mexe, e o câmbio, e deixando ele louco. O problema era o alternador. Tinham colocado o do Fiesta no lugar do alternador do Fusion. E aí, quando chegava numa certa condição, entrava em emergência o câmbio. E o problema não era o câmbio. E ele foi, vai, trabalha, bate cabeça em cima, e era só o alternador errado. Que em outra oficina, trocaram o alternador e colocaram um do Fiestinha lá. E para ele descobrir isso, e bate cabeça e perde tempo. Então, muitas vezes, gente, aí ele pediu minha ajuda, eu auxiliei ele a fazer teste e tudo mais com o osciloscópio, e aí foi onde ele conseguiu finalmente encontrar esse defeito. Então, Edu, um abração para você, cara. Um abraço aí. Hoje em dia é fundamental na oficina a gente ter equipamento para medir bateria, tá? Porque hoje a gente tem uma eletrônica embarcada no carro muito, mas ó, tem carro que já chegou aqui que eu já contei os módulos, né? Quando a gente entra no sistema de manutenção ali pelo próprio PDL, você contar os módulos. Entrou uma Mercedes aqui há pouco tempo atrás com 56 módulos. Isso. Ele fez a leitura de 56 módulos no carro. Então, você imagina o que fica em cima da bateria ali, tá? Com tudo peça eletrônica, e depende de uma bateria para ter um funcionamento 100%. É batido isso que a gente está falando. Sim. Mas sempre passa, beleza, galera? Fica claro isso, porque muitas vezes, olha lá, o Diego está falando que a bateria é a primeira a ser testada. Exatamente, Diego, você tem toda a razão. Muitas vezes a gente pula o diagnóstico, tá? E é onde a gente sofre, porque muitas vezes um defeito simples, só que a gente está batendo cabeça para caramba por conta que a gente pulou o diagnóstico, porque o primeiro diagnóstico para injeção, para câmbio, para rede CAN, para tudo isso aí é bateria, certo? Certo, concordo com você. E aí, o que a gente tem que fazer hoje, entrando nesse mérito que o Nilcinho falou, de testar a bateria? Gente, nos veículos, nós precisamos de fazer o check-up e entender esse funcionamento de 4 pontos. Primeiro, energia. Segundo, água. Terceiro, ar. E quarto, combustível. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas os 4 elementos
eu preciso de fazer o check-up, porque é muito grande a possibilidade de um problema em qualquer desses elementos desencadear um processo de falha no sistema inteiro, no carro inteiro. Então, nós temos que verificar esses 4 pontos. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, imaginar que nós temos os 4 elementos vitais, né? Água, terra, fogo e ar. A gente está falando da mesma coisa, e o carro não tem diferença nisso. A gente precisa entender esse conceito. Exatamente. Entendeu? Então, pessoal que está aí, que está ouvindo, bateria, item hoje de suma importância para o diagnóstico, beleza? Fica claro isso aí. Bom, temperatura do motor, tá? Isso pode gerar defeito de câmbio? Manda aí, então. Muito. Por quê? Porque a gente tem um trocador de calor. A gente falou nas outras lives aí, o sistema de arrefecimento do carro é que vai fazer a troca de calor com o motor. Então, se o líquido do arrefecimento está danificado, ele vai danificar o fluido da transmissão. Ele vai interferir na temperatura desse motor. O motor naturalmente já esquenta, e aí eu tenho uma outra fonte de calor, que é a transmissão, gerando cada vez mais temperatura dentro dessa transmissão. E aí, muitas vezes, o fluido está esquentando e o problema é lá fora, o líquido de arrefecimento que está com uma alcalinidade ou uma acidez fora do pH. Então é importante também isso daí. Outra coisa que eu quero deixar uma dica para vocês, super importante na questão do líquido de arrefecimento. Pessoal, tem que fazer a diluição, a quem faz diluição, na proporção correta, porque quem arrefece o carro é a água, beleza? Fica a dica para vocês, para o pessoal que às vezes acha que colocar mais aditivo é legal, não. O aditivo está ali para proteger, lubrificar, tem toda a ação dele, tudo certinho, bonitinho, mas quem faz a troca de calor é a água, beleza? Então, faça na proporção certa, porque senão você pode ter problema também por conta com sobreaquecimento por conta de aditivo, tá? Então tem que fazer certinho. Se tem dúvida, pega o diluído e acabou o problema, beleza? Beleza, legal. Próximo item aí. TPS. Sim, TPS. TPS. Não é o que vocês estão pensando, E aí, não, hein? TPS, corpo de borboleta eletrônico, hoje mudou tudo, né? Sim. Mas podemos ter um problema também, né? Conta aí pra nós, vamos lá. Vamos lá. Por que um TPS, um pedal eletrônico, um corpo de borboleta, danifica, dá um erro dentro dessa transmissão? Porque a transmissão precisa de uma informação que quem manda para o módulo da transmissão para fazer a hora da troca é esse sensor, o sensor de aceleração. Porque assim, que horas que eu troco de marcha geralmente no veículo? Eu preciso de uma certa velocidade e uma aceleração. Por exemplo, a 30 por hora a 2.500 RPM. Chegou na hora de eu trocar de marcha. Lá no carro mecânico, quem faz essa verificação, quem sabe essa hora, sou eu, motorista. Nós, motoristas, nós, condutores. Lá na transmissão automática, ele está esperando um sinal que ele vai comparar qual a velocidade e qual é a aceleração para então ele efetuar a troca de marcha. Se eu tiver um TPS, né, um corpo de borboleta avariado, sujo, descalibrado, ele vai trocar na hora errada e o câmbio vai dar tranco. E muitas vezes é só você corrigir o problema lá fora, no TPS, que não está na transmissão, e aí eu corrijo o problema da transmissão. Bom, para quem está aí, viu tamanha oportunidade que a galera está perdendo, muitas vezes até por falar não. Então, assim, olha só que legal. Tem muitos profissionais de injeção eletrônica, de motor, que muitas vezes pensam o carro que está na porta, justamente por ter um pouco de medo de mexer. Claro, se for um câmbio, se você não tiver conhecimento, não pegue para fazer, porque você vai tomar mais prejuízo do que lucro, beleza? Porque realmente é complicado e tem que ter conhecimento. Só que se você tem conhecimento de motor, injeção eletrônica, esse tipo de coisa, vale a pena você pedir para o cliente para ele deixar o carro para você dar uma olhada, ver se tem alguma coisa na parte externa, né? Até mesmo dos próprios sensores de câmbio, se vocês entrarem em treinamento, um curso um pouquinho mais avançado, vai dar também para fazer muitos diagnósticos que são fora do câmbio. Sensor de velocidade de entrada e de saída, tem muita coisa legal que dá para diagnosticar e arrumar numa oficina sem abrir o câmbio. Quando chegar na parte de abrir, você vai ter que ser especializado e não ter o que fazer, certo? Sim, claro.
Mas fazer esses diagnósticos são importantes. A gente tem hoje aí vários fornecedores aí no mercado da linha de transdutores, né? Que a gente pode colocar lá e monitorar. Ah, mas o que um transdutor faz? Ele lê uma informação, no caso, elétrica, pneumática, uma pressão e transforma isso num sinal elétrico. Eu interpreto num osciloscópio, por exemplo. Então, o osciloscópio hoje é uma ferramenta muito poderosa que vai conseguir mostrar para mim, através da tela, um sinal que eu não consigo enxergar que está dentro de uma transmissão, dentro de um motor. Então, por isso que hoje nós temos ferramentas maravilhosas no mercado, coisa que há 10 anos atrás a gente não tinha não, pessoal. Era tudo na unha. Então, Exatamente. hoje tá mais fácil. Colocaram muita eletrônica, colocaram muito sistema, mas tudo tem ferramenta hoje em dia. Claro, envolve custo, uma série de coisas, envolve muito conhecimento, mas é assim que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Eu costumo sempre comparar que nós somos mecânicos, nós somos médicos. Porque o médico, você chega lá no hospital passando mal, ele não faz nada com você. Primeira coisa que ele vai verificar é tua pressão, como é que tá o batimento cardíaco, como é que você tá funcionando. Se você tiver qualquer coisa errada, ele vai te deixar quietinho lá sentado, esperando você normalizar, para então ele começar a fazer um diagnóstico com você. Então, a gente tem que, pelo meu carro, tem que estar funcionando corretamente. Senão eu vou começar a fazer medição, chega lá, já vou instrumentando tudo. Pera aí, vamos entender o que nós vamos instrumentar para poder fazer a leitura Exatamente. correta. Senão a gente começa a ter informação errada. E aí o meu diagnóstico passa a ser errado. Aí é como se fosse lá no pronto-socorro. O que eu tenho, doutor? Você tem virose. E aí acabou, cara. Virose. Mas qual é a virose? O que eu faço? Que remédio que eu tomo? O que eu tenho que conduzir? Como é que eu vou tratar isso? Você concorda, Nilson? Com certeza. Hoje em dia, cara, não tem como fugir disso por um motivo. Porque tudo é muito caro. O Fábio tá aí. O Fábio falou, tudo bem, meu irmão? Muito DSG por aí. O Fábio deve ser o Fábio Pereira. É o mestre dos câmbios DSG, se eu não estou enganado aí. Um abraço, Fábio, para você. É ele mesmo, não é? Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Participou do treinamento com ele, foi top. Isso. Cara, hoje em dia a gente não tem como fugir, dessa situação, tá? A gente precisa investir porque as peças são muito caras, não tem o que fazer. Você vai entrar numa situação de, vou ter que trocar um corpo de solenoide, um corpo de válvula, um grupo de solenoide, qualquer coisa, a gente precisa gastar R$5.000. A gente fez um aqui, eu fiz um 62T, um Chrysler, agora. Eu troquei o bloco de solenoide deles, tá em country, troquei o bloco de solenoide desse carro. Uhum. Cara, é absurdamente caro. Então, assim, você tem que ter certeza de que tem o defeito, porque você pode entregar o carro para o cliente, e daí uma semana ele volta, depois que ele gastou lá seus R$8.000 para arrumar o carro, ele volta com o mesmo defeito, e aí? Você vai falar o quê? Primeiro que ele já vai perder toda a confiança. Então não tem jeito, você vai ter que ter o equipamento para poder fazer os testes e chegar num denominador aí para ter certeza. Tá? Então não tem o que fazer. Essa tal encaltre do sensor de pressão lá do bloco solenoide? Sim, senhor. Dá muito problema, né? É muito problema, é muito típico. Pegou a transmissão 62TE, que é Town & Country, Journey e Fremont, é clássico isso aí. O problema é o sensor de pressão que tá lá. E aí ele afeta o câmbio inteiro, o câmbio fica maluco. E aí você fica desesperado para tentar descobrir o defeito. Ele trava em terceiro, ele entra em emergência e o cliente vem para a oficina e realmente é isso aí. Faz a troca do fluido, faz o serviço completo, tá? Mas é isso aí, tem que ter equipamento para poder conseguir chegar no diagnóstico exato aí, não sofrer muito. Pessoal, normalmente, hoje, Theo, o que acontece muito é o seguinte, o que eu sinto, tá? Aqui na Redondeza, tá mudando, tá? Tá mudando. O pessoal chega numa oficina com qualquer problema, quando chega numa oficina especializada em câmbio automático, com qualquer problema. Pode o carro estar num tranco, ou tá qualquer situação, sem patinar, nem nada, tá dando tranco. O dono da oficina, a pessoa que faz o diagnóstico e passa o orçamento já fala, olha, você vai ter seu carro aqui, tem que fazer o câmbio. É de praxe esse tipo de situação, tá? Muitas vezes ele nem olha o carro, ele já passa o valor médio, que é em torno de 5 a 15 mil reais, tá? É fictício isso, viu, pessoal? Só para vocês poderem entender.
e fala, ó, vai custar mais ou menos isso para arrumar. Muitas vezes pode ser um sensorzinho, um defeito imbecil, tá? E é assim que funciona aqui. Eu não sei como é que está, se isso está mudando, né, ou não. Na verdade, eu espero que esteja, tá? Porque assim os mecânicos vão conseguir ter uma melhor remuneração. Eu espero de coração que mude isso daí, Nilson. Mas sempre foi assim. Tá começando a mudar agora. Isso. Sabe por que tá mudando agora? Por causa da informação que tá chegando até. Claro. Antes não tinha informação, o mecânico não tinha. Não tinha. Entendeu? Hoje tá bem mais fácil. Tá bem mais fácil. Mas vamos lá, próximo aí. Quer ver se tem alguma pergunta aqui? Tem alguma pergunta aí? Ou tem alguém aí? Dúvidas? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Só um minuto. Vamos lá. Eu consigo ler aqui também, tô vendo aqui, se quiser. Então tá. Ó, Automecânico 83. Ele falou de um assunto aqui um pouquinho que a gente falou, mas vamos repetir aí, ó. Já presenciei várias vezes Dual Logic apresentando defeito por conta do motor. Superaquecimento. Legal. Por que aí Automecânico 83? Por que esse motor superaquece? Um dos indícios de acontecer isso, primeiro, fluido sujo, fluido mais denso, e aí ele força muito o trabalho do motor, porque a bomba hidráulica tá lá com as engrenagens para trabalhar, tá mais difícil, tá mais pesado e judia do funcionamento do motor. E aí ele tem uma tolerância e ele não aguenta. Geralmente no Dual Logic e no iMotion, a gente pode ter uma corrente de até 16 amperes. Acima disso, ele está trabalhando forçado. Então a forma de fazer o diagnóstico é você ir lá com o alicate amperimétrico, colocar e ver qual é a corrente que esse motor está consumindo. Acima de 16, troca-se o motor, mas não adianta trocar o motor. Você tem que ir lá e fazer uma inspeção no sistema, porque tem algum motivo por qual esse motor está trabalhando forçado. Beleza? Peraí, tem uma pergunta bem legal aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui é legal. Ó, Evolution, dupla embreagem, isso eu posso responder porque eu mexo bastante aqui. Vamos lá. Evolution, dupla embreagem com sistema de refrigeração por ar. Como fazemos? Pessoal, esse carro tem tudo que você imaginar para comprar para ele lá fora, beleza? Inclusive um radiador externo que você coloca por trás do paralama ali e que também tem até ventoinha. Tá? Então você consegue comprar a adaptação, que são as duas mangueiras, para poder colocar esse radiador de óleo, né, esse trocador de calor, por fora do câmbio, beleza? Inclusive tem até filtro lavável para esse carro. Olha só para você ver onde vai. O Evolution vai longe. Isso. E também tem uma coisa que a gente estava vendo aqui, esse Evolution ele não faz o aprendizado da embreagem sozinho. Tá? A cada 10 mil, você tem que fazer esse aprendizado. Ele para de fazer o control out. Você vai entender isso como? Cara, é difícil. O carro parou de fazer control out. Pode ir para uma oficina, se tiver equipamento, você pode fazer o aprendizado da embreagem que ele volta a fazer o control out. Já peguei uns 3 aqui. Beleza? Esse Evolution aí é o câmbio dupla embreagem que você está falando, né? Os DSG. Isso, exatamente. É o Zevo, Turbo, os 4x4. Isso. Esse aí é o câmbio 6 DCT 470. É praticamente a mesma tecnologia do câmbio da Volvo, do DSG de dupla embreagem. É muito top, eu acho da hora, dá muito problema, sim, mas é legal. Bom, é da hora. Tem que ter um lado bom, né? Esses câmbios, o Fábio pode dizer também, né? Porque esses câmbios DSG, dupla embreagem, todos eles são caríssimos de mexer, dão problema, sim, tá? Sim. Porém, ele gera para o dono do carro uma satisfação enorme. Eu atendo muito aqui o pessoal aqui de TSI, DSG, o pessoal de dupla embreagem. Cara, é um câmbio sensacional, porém gera problema. Sim. Beleza? Mas você acha que é o câmbio que tem problema ou é o condutor do carro que gera o problema no câmbio? Ah, Theo, eu acho que é um pouco do câmbio, Theo. Porque assim, ó, é aquela juntar limalha, essas coisas. Acho que não foi muita coisa que foi calculada. O Evo, ele derrete, né, onde vai o garfinho, ele derrete onde vai o sensor, entendeu? Cara, se for mais calculado, era para ser de alumínio, não de plástico, onde está o sensor ali, algumas coisas assim, entendeu? Então, sei lá,
o dono também, né? Porque o dono põe um erro no track day e arrebenta com o carro, mas o carro foi feito para isso, É. entendeu? Então, O que a gente vê sei muito lá. também, e por isso que eu fiz essa brincadeira com você, é que muitas vezes o dono do carro muda a potência desse motor, aumenta o torque Pode do vir. motor, porque o motor aguenta. Só que ele tem que preparar essa transmissão também, Nilcinho. Não adianta ele mudar a performance do motor e não preparar o câmbio. O câmbio é quem vai sofrer isso, porque é o câmbio que transfere Sim. a força para a roda. Então por isso que eu fiz a brincadeira com você. Se é o carro que não aguenta ou é o dono do carro que estraga ele? Vamos chamar, claro, quem tem condições pode fazer, tal, mas assim, tem que estar preparado. O câmbio também, o câmbio tem que estar preparado. E tem algumas formas de você preparar esse câmbio também. Tem embreagens diferenciadas, tem uma série de materiais. Você pode tirar um disco de composite, colocar um de Kevlar, e assim você consegue preparar essa transmissão. Claro, a brincadeira fica cara, mas o pessoal tem que ter essa consciência que não é só fazer alteração no motor, tem que alterar a transmissão também, tem que preparar essa transmissão. Isso é muito importante. Sim, sim. A parte, os erros que vêm aqui na oficina tem mais de 400 cavalos, os carros que vêm aqui. Então tem realmente, tem um desgaste maior. Não tem o que falar, entendeu? Algumas transmissões, Theo, não sei se você vai concordar comigo, são compartilhadas entre carros. Sim. Tá? Então, algumas transmissões vêm com um determinado torque, até tal torque essa transmissão aguenta. Isso aí. Então a gente tem uma ciência disso também. Até tal torque a transmissão aguenta, então funciona. A própria GM fala que a transmissão do Cruze novo aguenta até 300 cavalos. Eu tenho essa informação de dentro, entendeu? Então, assim, vai forçar mais, é óbvio. Você está aumentando o potência do carro, não tem como não forçar mais, entendeu? Mas tem também peças lá fora para poder fazer também uma adequação do câmbio e não ter muita dor de cabeça, né? Ter menos, mas acontece. É isso aí. Mas você pegar esses carros originais, eles dão problema. Sim. Também. A gente sabe. Mas vamos lá. Tá? Próximo item aí que você queria falar. Vamos lá. Sensor de ABS, cara. Muito importante. Pode explicar um pouquinho sobre esse tipo de defeito? Às vezes dá um defeito de ABS e o câmbio para de trocar marcha, gera algum tranco, alguma coisa. Vamos lá. Por que a gente tem esse tipo de problema quando dá problema no ABS? Muitos carros hoje, o sinal da velocidade é calculado pelo ABS. É a leitura da roda através do ABS que manda informação para o módulo do ABS. Ele trata essa informação e informa para o módulo do câmbio, para o módulo do motor, qual é a velocidade desse veículo. E aí, se eu tenho um problema lá no ABS, eu tô mandando, vamos imaginar que o sensor está danificado, ele manda informação errada para o módulo do ABS, que compartilha esse sinal errado com o módulo da transmissão, e ele entende que, por exemplo, não está nos 30 km por hora, está em 29. Se está em 29, por exemplo, ele vai falar, pera aí, não está na hora da troca. Só que fisicamente ele já está em 30, 31. Isso como um exemplo para vocês. Então, o ABS, quando o carro é gerenciado, tem o controle de estabilidade e o sinal da velocidade é feito pelo ABS, vai dar problema no câmbio se qualquer problema estiver circulando, estiver envolvido com esse sistema do ABS. Seja módulo, seja sensor, seja qualquer parte desse sistema. É por isso, tá? E hoje até na própria diferencial eletrônico aí que a gente tem, né? Sim. Bom, sensor de ângulo de direção, podemos continuar ou não? Pode, vamos lá, tamo aí. Sensor de ângulo de direção. Pessoal, olha a quantidade de defeitos que tem relação com defeito de câmbio. Já viu? Ó, eu fiz uma anotação aqui, ó, antes da live. Tudo isso aqui, ó. Sim, a gente trocou ideia. Olha a oportunidade. Exato. E aí, fala para mim, sensor de ângulo de direção. Vamos lá. O que tem a ver o sensor do ângulo de direção com o câmbio? Deu pau no câmbio. E aí o problema está lá no sensor. Aonde que isso influencia? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um carro que eu fui e ele tem a direção elétrica.
toda vez que eu fizer um alinhamento nesse carro, fisicamente, coloquei na rampa lá, fiz o alinhamento, eu tenho por obrigação que ir lá, apagar o módulo, resetar os parâmetros e para que o módulo comece a fazer uma nova leitura de como é que está o ângulo dessa direção. E aí ele vai gravar. Muitas vezes ele vai te pedir, vire o volante para a esquerda, vire o volante para a direita, e aí ele fala, ok, concluído. O que ele faz? Ele pega aquele dado antigo que estava gravado na memória, apaga e começa a gravar o dado novo, porque você mudou a geometria do carro, você mudou o ângulo de esterçamento dessas rodas. Então, se você não apagar esse ângulo, se você não resetar esse parâmetro, o que vai acontecer? Ele vai usar o parâmetro antigo que está lá dentro do módulo. A direção está alinhada, reta, mas o módulo está entendendo que ela... Cortou? Mas o módulo está entendendo que essa direção está lá, por exemplo, com 6 graus positivo. E aí, esse carro está alinhado fisicamente, mas a hora que o módulo está mandando a informação... qual é o ângulo de direção, ele vai estar falando, ó, ele está com 6 graus. Aí vamos imaginar o seguinte, por controle de estabilidade, o carro tem controle de estabilidade e tudo mais, no módulo está gravado uma informação que ele tem um limite. Então vamos imaginar aqui alguns dados, por exemplo, é tudo imaginação aqui, tá? Se eu tiver acima de 20 graus... esse carro não vai deixar eu trocar de marcha. Por quê? Porque vai me proteger. Eu estou entrando numa curva, eu estou com esse controle de estabilidade acionado. Então, se eu não resetei o parâmetro, vamos dizer que ele estava com 6 graus positivo. Mas fisicamente eu só estou com 15 graus de viragem, vamos chamar assim. Só que 15 graus mais 6 graus que estava gravado no módulo, ele fala é 21. Opa, 21 está acima da tolerância dos 20. Então o que eu vou fazer? Eu paro de trocar de marcha, ou eu reduzo, ou eu faço algum comando aonde o módulo vai proteger o carro. Então, pessoal, o ângulo de direção tem tudo a ver com a transmissão automática. Muitas vezes o carro está alinhado, saiu e o carro está puxando para o lado, puxando para o outro. É só ir lá, resetar os parâmetros com o scanner para que ele faça a nova leitura e grave o novo parâmetro. É só isso. Certo? Com certeza. Hoje em dia, na verdade, tem tanto sensor que está linkado aí com a rede, né, com as redes de comunicação, que a gente pode falar que, por estratégia, aproveitaram muita coisa do carro, além só de sensor de direção, sensor ABS, é muita coisa ali que eles podem pegar, muita informação que pode vir da rede que serve para a estratégia de câmbio, mas muita mesmo, tá? Sim. Eu acho que até o que a gente está falando aqui ainda vai faltar, eu tenho quase certeza disso. Né? Se for para dos carros cada vez mais modernos, tem cada vez mais coisas que pode estar ligado. Que nem a gente estava comentando ontem. Bom, eu escrevi uma aqui que eu não te mostrei. Pode falar. Sensor de temperatura externo. Isso. Por que sensor de temperatura externo? Esse daí, sensor de temperatura externo, ele pode ter interferência no câmbio? O sensor de temperatura externo que fica lá no para-choque. Aham. E aí, pode ter interferência lá na transmissão? Pode. Pode, muita interferência. Aonde que ele interfere? Por exemplo, se a gente pegar nos carros automatizados de simples embreagem, Dualogic Emotion. O que acontece? A temperatura do motor influencia diretamente na estratégia de troca de marcha. E aí ele vai fazer o monitoramento de todos os sensores. Então, ele vai pegar, por exemplo, temperatura do motor, temperatura externa para comparar, para saber se esse motor não está muito quente por conta do ambiente. Vai pegar a temperatura da embreagem, né? O ponto dela, se ela está patinando ou não está escorregando. Então, tudo isso tem a ver. E um defeito muito comum que acontece nos carros aí da linha iMotion é que o sensor de temperatura externo está lá no retrovisor do lado do motorista.
Se eu tenho uma batida, um motoboy aí em São Paulo, bateu no seu carro, arrancou o retrovisor, o carro vai parar de trocar de marcha na hora certa. Ah, mas como, cara? Não bateu no câmbio, bateu só no retrovisor. Mas vai interferir diretamente no cálculo, vai alterar o índice de degradação dessa transmissão, dessa embreagem. Então tem tudo a ver, cara. Certo? Olha só, aqui tem uma não é nem uma pergunta, certíssimo. Aqui tem uma afirmação, eu trabalhei na concessionária Audi e as mecatrônicas do A1 entravam em curto constantemente devido, segundo a Audi, à umidade no óleo, devido à alta temperatura. Aham. Isso aí. Isso aí dá problema pra caramba. A mecatrônica dos A1 é campeã de venda. É. O Fábio pode falar aí. O Fabinho pode se manifestar aí, Fabinho. Né? É isso aí. Bom, sofri muito com uma S10 que puxava para a direita somente com ajuste no scanner resolveu. Isso mesmo, tem que fazer o ajuste no scanner. Hoje em dia o pessoal está fazendo o alinhamento e não está fazendo o ajuste com o scanner. Já peguei casos aqui do cliente chegar aqui depois de ter rodado várias oficinas, depois de alinhamento também, e o carro está puxando e falar que ninguém resolveu, beleza? E também era somente o ajuste com o scanner, tá? Legal. Vou pegar outra pergunta aqui. Pedal do acelerador. Hoje a gente tem acelerador eletrônico, a gente falou do corpo borboleta TPS. E o pedal do acelerador? Então, pedal de acelerador. O pedal eletrônico, certo? Isso aí. Isso. O que acontece? A gente tem que receber, o módulo tem que receber para fazer a troca de marcha, o sinal correto da aceleração. Antigamente a gente pegava isso do TPS. Aí, se eu não me engano, me corrija se eu tiver errado nisso, de 2013 para cá que teve o pedal eletrônico, né? Eu não vou saber o ano certinho, 13, mas eu acho que 14, né? Mais ou menos. Então, o que acontece? Acho que até antes. O sinal não tá mais lá no TPS agora, tá lá no pedal. Então, como eu tenho as duas pistas lá, se eu tiver qualquer tipo de variação entre essas duas pistas, e aí ele vai me mandar um sinal errado para a transmissão, porque ela vai precisar dessa informação, eu faço uma troca de hora fora uma troca de marcha, desculpa, uma troca de marcha fora de hora. E aí o problema é só o pedal. Eu trocar o pedal, se esse for o defeito, eu conserto o câmbio. Conserto o tranco, a troca errada de marcha. Certo? Tá ouvindo? Cortou, Theo. Se o problema for então, o pedal... Então, tá cortando você. Tá. Peraí, deixa eu dar... Peraí que tem um delayzinho aqui. Peraí que deu uma cortadinha. Tá. Pronto aí, Gabriel? Salva essa live para estudarmos sem travar. Boa. Vai ser salva. Inclusive, ele está gravando aqui no YouTube. Depois esse conteúdo vai para o YouTube também. Quer salvar? Entendeu? A gente volta? Não sei, você que sabe, Theo. Tá travando o seu. Tá travando. Eu tô vendo a imagem aqui, tá dando umas travadas. Quer salvar, Gabriel? Pessoal, volta? Vocês querem sair, a gente volta para a próxima, que a gente já entra de volta aqui para finalizar o assunto. Então o Gabriel tá encerrando aqui, a gente vai para evitar de perder, vai travar. A gente vai voltar. Volta para a live. Tem mais conteúdo, é muita live. Tá bom. Beleza? Valeu. Então volta para a live que a gente vai voltar a falar um pouquinho do assunto. No YouTube a gente vai deixar ao vivo, tá? Só no Instagram que tá dando problema aqui. Tá bom, vamos lá. Beleza, então, o pessoal sai da live e entra de novo aí para quem quiser continuar com a informação. Beleza? Isso, beleza. Vai lá. Dá uma limpada no celular aí, Theo. Eu percebi que tava cortando. Pera aí, eu só vou... Só que no YouTube eu não estou ouvindo. Beleza? Só vou pegar uma água e tô voltando. Deixa eu voltar pro Instagram, que no YouTube eu não estou ouvindo o Theo falando. Então, Theo, segue no YouTube, volta pro Instagram. Eu só vou pegar uma água, beleza? Pronto?
Pessoal, voltamos aí. Só esperar agora o Nilson entrar pra gente concluir e ver as perguntas aí com vocês. Só um minutinho que o Nilson deve estar entrando aí e a gente já retoma aí. Ó, o Nilson entrou aí, né? Aí, Nilson entrou. Beleza. Vamos lá, Nilcinho. Bom, vamos lá para concluir. Bom, a gente já falou. Pessoal, tá todo mundo vendo e ouvindo, tá, né? Tá, né? O seu tá me cortando um pouquinho, Theo. Ainda tá um pouquinho embaralhado. Tá, deve ser alguma conexão mas, aqui. Cara, a internet aqui também às vezes é meio a lenha, tá? Eu preciso colocar fibra, mas não passa na rua. Mas vambora, vamos seguir. Deve ser horário, mas vamos lá. É horário. Tem bastante gente aí fazendo live ultimamente. Tá bom, graças a Deus. É bastante informação, pessoal. Quem puder absorver. Isso é importante. Tem muita gente fazendo live e muitas lives de qualidade rolando aí. Sim. E muita informação boa. Então só não acompanha quem não quer aprender. É tá? isso aí. Eu tô aqui, eu aprendo todo dia. Todo dia eu entro numa live técnica e aprendo um monte. Horrores. Graças a Deus. Quando eu não tô, participando da live, eu tô assistindo as lives. Bom. Cortou. Tá cortando, Theo. Não, agora voltou. O Gabriel falou pra mim aqui. Quando eu não tô assistindo as lives, eu tô... participando das lives, eu tô assistindo as lives também pra aprender, né? Que a gente todo dia aprende um pouquinho. Voltou aí? A gente tá com problema de conexão com o Theo mesmo. O que será? Oi. Tá me ouvindo? Não, eu não tô travado, eu tô parado. Não? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, Theo. Então, o que o Gabriel tá falando pra mim aqui, que a gente, pelo Instagram, tá dando os cortes aqui, mas pelo YouTube tá ok, tá show. Se quiser continuar lá, o que o pessoal acha aí? Vocês que sabem. Não te ouvi. Desculpa. Bom, por mim eu tô aqui, eu tô com o tempo tranquilo. Se você quiser ir pro YouTube, a gente tá no YouTube. É que assim, eu tô com o YouTube aberto aqui, né? Tá. É só abrir o celular. Tá os dois celulares aqui. Então, se a galera quiser ir pro YouTube também, não tem problema. Beleza. Gabriel, o que você acha aí? Vai lá. O Zóio Azul não pagou a internet. Entendi. Ah, tá. O Gabriel tá me falando aqui. Vamos tentar lá no YouTube. O link tá na bio do Instagram aí. O link do YouTube. Então, o pessoal entra, abre a bio, olha lá, clica lá em cima, lá onde tem os comentários, que aí vai direto pro YouTube. Vai lá, galera, vai pro YouTube, porque o Instagram tá bugado, tá cheio de gente fazendo live agora. Beleza? Então tá bom, vai pro YouTube, vamos vai lá. no link da bio aí da Tétria, beleza? Vai pro YouTube da Tétria. Bora lá. Valeu. Abraço. Tá lá normal? O YouTube aí tá ok? Pessoal, que tá no YouTube aí, só dá uma informação pra gente se tá tudo ok. Como é que eu vou escutar o Nilson? Fala aí, bonitão, não estou te vendo, tá? Assim que você conseguir, abre a tela pra mim te ver. Você vai puxar o... Deu sem?
que eu não tô vendo, tá? Vou tentar abrir por aqui, vamos ver se vai rolar. Não tô te ouvindo, eu não tô ouvindo nada. Nilcinho, você tá me ouvindo aí? Oi? Sim. Tá, peraí que eu não tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo, Nilcinho, só... Agora sim. Beleza, fala aí. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Então vamos lá, vamos continuar aí. Graças a Deus Tá. a gente tem os backups aí. Eu não tô te vendo, tá? Não? Mas eu tô te ouvindo. Tá, pera aí então, que se você não tá me vendo, muita gente também não. Pera aí então. Ah, o Nilcinho só. Tá, Só eu. tá, só você não vai. Graças a Deus. Ó, é exclusivo pro pessoal, você não vai me ver. Não tem problema, pode seguir. Então tá bom. Depois você assiste a live e fica tudo tranquilo, tá? Não, bonitão, eu sou mais perto, ó. Tem meu celular aqui, ó. Então vamos lá. Só que tem um delay, né? Vamos lá. Continua lá que a gente tá falando e nós paramos mesmo. A gente parou, vamos lá, a gente parou no pedal do acelerador. Tá. Onde você explicou. Sensor de ABS, temperatura externo, sensor de rotação. Beleza, sensor de rotação. O que é importante o sensor de rotação pra gente? É a saída da força pro câmbio. Quanto de torque eu tô mandando para essa transmissão? E aí eu consigo fazer uma série de diagnóstico, uma série de parâmetros, analisar para saber, por exemplo, eu tô mandando 1000 RPMs do motor para transmissão. Quanto que entra na transmissão? E aí, alguém chuta? Vai entrar no mínimo 950, no máximo 980. Não entra 1000. Ah, mas por que não entra 1000? Porque a transmissão automática tem uma peça entre o motor e o câmbio chamado de conversor de torque. E ela tem um acoplamento hidráulico. Então é natural eu perder 5%. Até 5%. Por conta do acoplamento hidráulico. Então, vamos dizer, se o conversor tiver maravilhoso, perfeito, vai entrar só 980. 20 RPMs, eu vou descartar. E aí o pessoal fala, mas tá patinando. Não tá patinando. É natural isso. Então, diferente do carro mecânico, que se sai 1000 do motor, tem que entrar 1000 na transmissão. Porque senão a transmissão tá patinando. Agora, se entrar abaixo de 900, por exemplo, dos 1000 que está saindo do motor, entrar só 900 no câmbio, aí o conversor de torque está patinando. Então eu vou lá e o problema não está dentro da transmissão, está do lado de fora, no conversor. E aí eu já estou fazendo diagnóstico. Então por isso que é importante eu monitorar qual é a rotação que o motor está me mandando, que eu vou comparar com a entrada da transmissão. Isso é um diagnóstico fácil de ver, no scanner você vê isso. Tá? Muito legal. Beleza? Bom, que dica, né? Isso que é uma dica para poder matar um defeito de conversor de torque, tá aí. Certo? Beleza, é isso aí. Theo, eu acho que das perguntas, a gente voltou para o YouTube, mas das perguntas aqui, eu tinha para te fazer, acho que foram praticamente todas aqui, tá? Legal. Que eu escrevi aqui com todo carinho com a minha letra de médico. Beleza? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode pôr aí nas perguntas, que se tiver dentro da minha expertise, eu tenho certeza claro. Que será respondido com o maior carinho, tá? Aqui tem uma pergunta, eu não sei se o Alexandre tá aí, o Pedretti, que ele fez uma pergunta lá no Insta, né? Mas eu não sei se ele tá aí. Mas de qualquer forma, ele tá perguntando aqui, ó, até quanto de torque ou potência o câmbio do Evo suporta? Pedretti, toda vez eu não vou entrar em mérito diretamente do câmbio do Evo. Porque, assim, uma informação muito importante, você precisa saber qual é o câmbio que o Evo está equipado. Lá no câmbio, no manual da transmissão,
tem a informação de qual é a capacidade de torque da transmissão. Então, via de regra, toda vez que você quiser saber qual a informação de quanto um câmbio trabalha, como trabalha, olha no manual, lá tem essa informação. Eu não tenho essa informação de cabeça aqui para te passar, porque eu não sei qual é o câmbio que o Evo está equipado. E aí, se eu falar qualquer dado que eu estou chutando para você, e eu prefiro não falar isso. Então, eu recomendo, se você depois quiser entrar em contato comigo para saber essa informação, me passa qual o câmbio que está trabalhando no Evo, que aí eu te ajudo e mostro para você qual é a capacidade que ele absorve, que ele consegue absorver. Beleza? Certo, Nilcinho? 100% certo, corretíssimo. Pessoal, eu posso, provavelmente ele deve ter um Evo, né? Porque ele está bem interessado nos Evos, né? Sim. E quem tem Evo, normalmente, cara, não quer deixar o carro na mesma potência que vem de fábrica. É natural, entendeu? Theo, falar da mesma coisa. A gente faz aqui os procedimentos aí, a gente, de performance, tem remap, algumas coisas aqui. E é natural essas perguntas, tá, Theo? É natural mesmo. Você só compra o carro, ele tem o carro. Se o dono de um Evo tem um Evo, ele sabe o que ele tem. Entendeu? Essa é real, ele sabe. Ele compra o carro sabendo e ele já sabe até as modificações que ele quer fazer no carro. E, inclusive, ele deita assistindo todos os programas possíveis de Evo, de tudo que você imaginar. Entendeu? E lá fora, quando o cara entra numa internet, o que ele mais vê é peça de performance de Evo. Tem Evo de 1000 cavalos. Sim. Beleza? Tem mais. Tá? Então, é natural que tenha todas essas perguntas. E, realmente, precisa ter tem que saber qual câmbio que está instalado no carro certinho para poder te passar. O Theo é um professor, pessoal. Então, tá certíssimo o que ele faz. Entendeu? Ele não vai falar uma besteira sem ter base técnica. Não vai sair falando sem ter base técnica, sem ter certeza do que está falando. E até porque fica gravado, hein? Não é legal. Então, manda depois aí o câmbio certinho e ele vai te passar. Isso, a gente responde sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui, Nilcinho. Vamos só ver aqui. Márcio da JMF Pneus. Trabalho com pneu. Qual a influência das máquinas de balanceamento no local do câmbio? Ô, Márcio, muito importante essa sua pergunta. Quando o Márcio está se referindo a essas máquinas aqui, é aquela que você faz o balanceamento sem tirar a roda do local. Você troca o pneu, coloca lá e faz o balanceamento no local. Então, é uma recomendação para as empresas que trabalham com esse tipo de máquina, para que tomem muito cuidado ou não façam o balanceamento com a roda no lugar, com essas máquinas. Por quê? Porque, primeira coisa, você vai interferir diretamente na lubrificação desse câmbio. Porque quando você usa essas máquinas, o carro está desligado e você submete essa transmissão a girar a quase 100, 120 por hora. Por conta que você precisa dessa velocidade para fazer o balanceamento. E uma coisa, o câmbio está trabalhando desligado, o carro está desligado. E quem faz toda a lubrificação do câmbio é a bomba, mas o carro precisa estar ligado para estar lubrificando. Quando o carro está desligado, não tem lubrificação. É diferente do processo do sistema da transmissão mecânica, que é por aspersão, onde a engrenagem gira, bate, joga o fluido e lubrifica. Quando você faz com isso, com essas máquinas, o carro está desligado e a bomba está desligada, o motor está desligado. Então, ele não vai lubrificar. Você pode danificar a transmissão fazendo esse tipo. E outro problema é porque quando você instala essas máquinas para fazer o balanceamento, você levanta uma roda e deixa a outra apoiada. Como é que o semi-eixo está trabalhando? Ele está trabalhando descompensado. Ele tem que trabalhar num ângulo reto. E aí você pode danificar o diferencial, a caixa satélite que está dentro da transmissão. E aí você vai danificar essa transmissão também. Ou estragar as homocinéticas ali. Então não é recomendado fazer esse tipo de balanceamento com essa... Ah, mas só tem essa. Cara, paciência. Então toma muito cuidado. Pelo menos liga o carro. Que aí você vai diminuir. Não vai eliminar a chance de problema não, mas diminui um pouco. Tá? Posso fazer uma ressalva? Claro.
Bom, eu tenho muitas perguntas aqui por conta da Procut, beleza? Vou fazer uma ressalva para vocês entenderem. Legal. Porque não teve algum abençoado que falou que estraga câmbio. Pessoal, a Procut é homologada por mais de 28 montadoras, tá? É homologada. E tem cartas de homologação das montadoras, tá? O que acontece? A Procut é feita com carro no elevador, levanta as duas rodas, e a Procut, eu acho que, se eu não me engano, é uma velocidade que não chega a 10 por hora, tá? É a mesma, talvez seria você empurrar o carro na rua, tá? É bem diferente de um balanceamento local, Sim. que chega a 120 por hora com o carro no chão, tá? Completamente diferente. Então, alguém falou que ela estraga câmbio. Cara, eu não consigo entender. Se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, eu até te agradeço. Tá. Porque eu recebi muita pergunta a respeito disso. Tá, você vamos conhece lá. outra coisa, claro, né? Sim, conheço. Vamos lá. O que acontece quando a gente verifica, e a gente conhecendo o sistema da Procut, a gente precisa apenas alertar o técnico para ele se preocupar com uma possível danificação de um sistema. Não que vai estragar. Claro, a velocidade é muito pouca, é muito pequena e tudo mais. Só tem que se atentar a um detalhe, Nilson. O câmbio está girando sem lubrificação. Não é que vai estragar. Ele está girando. Vamos imaginar quanto tempo demora para fazer um refaceamento de disco lá? 5, 10 minutos com a Procut? É isso, mais ou menos? Por aí. É um Então, pouquinho. É isso aí? 5, 10 minutos? Entre descer a máquina e subir, mais ou menos isso. O tempo que está girando lá, refaceando. Quanto Dá tempo? mais ou menos 5 minutos de subida. 5 minutos. Então vamos imaginar que lá dentro o câmbio está girando a 5 minutos, mesmo que numa velocidade muito baixa, sem lubrificar. Se eu faço isso numa roda, em outra roda, e o que está acontecendo? Essa transmissão está girando. Então não é que estraga. A gente precisa se atentar a esse detalhe. O que é recomendado para que não tenha problema? Eu entendo todas as homologações, mas tecnicamente, liga o carro. Se você ligar o carro, para esse problema. Liga o carro. Só isso. Teve um rapaz que já colocou logo em seguida. Então a Procut, ela influencia no câmbio? Claro que não. Não, depende do que nós estamos operando ela. Isso, depende. Eu tenho Procut faz 3 anos, eu nunca quebrei nenhum câmbio. Eu fiz pelo menos uns 300 procedimentos, já nunca quebrei nenhum câmbio. Vamos imaginar. Pelo amor de Deus, o equipamento é homologado pelo fabricante. Não faz sentido. Não é que estraga, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu estou fazendo o refaceamento dos discos traseiros. É tração dianteira, eu vou estar girando o câmbio? Não tá. Então eu tenho que entender, não é que danifica. Gente, pelo amor de Deus, é só entender o que você está fazendo. Se você entender o que você está fazendo, você sabe o que vai acontecer ou não. Então, se você, para evitar problema, a hora que você está fazendo lá do disco dianteiro, que a transmissão está ligada no disco dianteiro, cara, liga o carro. A bomba vai estar lubrificando, não tem problema nenhum. Põe no neutro, acabou. Só isso. Põe no parque e acabou. A roda não vai girar. Se você colocar no parque, claro que você não vai conseguir fazer. Mas se você colocar no neutro, sem problema, Nilcinho. Não tem problema nenhum, cara. É precaução. É para evitar problema. É só entender. Exatamente. Cada profissional opera a máquina do jeito que achar melhor. Justamente. Tem um manual para você seguir. É isso entendeu? aí. O equipamento ele é homologado do fabricante. E a máquina de balanceamento local, ela é uma máquina batida, antiga pra caramba. Sim, entendeu? Sim. Não é uma máquina que chegou ontem para poder fazer o procedimento. E olha, anos. E olha a velocidade que esse câmbio chega com a máquina. E olha a velocidade que esse câmbio chega com a Procut. Então só entende, gente. Entendeu? Tranquilo. Tá? Mais alguma dúvida aí? Teve uma pergunta do DQ200 aí. Põe essa pergunta para mim sobre rebate. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pera aí. Vocês têm aí, moçada? Perguntas.
DQ200? Não, aqui não tá, porque eu não tô acompanhando diretamente aqui. Tem o Gabriel aqui e o Anderson, que eles estão passando as perguntas para mim, porque eu não consigo acompanhar aqui o tempo todo. Mas espera aí que a gente vai olhar aqui. Aguentem um minutinho. Que a gente já Eu mato. Ele perguntou se quebra por conta de remap. DQ200 quebra sozinha. Isso. Ela quebra por conta de remap, sem remap, o que você quiser. Se tiver uma DQ200, ela vai quebrar. De 10, quebram 10. Pois é. Então, você pode pôr remap ou não remap no carro, que ela vai quebrar. Se tem um carro com DQ200, vai quebrar. Vamos lá, ó. Gustavo Peroni está perguntando aqui. Câmbio DQ200, defeito crônico da transmissão, pode ocorrer por elevar o torque em um remap ou vai acontecer de qualquer jeito por ser crônico? Vai acontecer de qualquer jeito. Sim. Tá? É claro, toda vez que você tem uma alteração no seu projeto, você precisa entender o que você está fazendo. Não adianta ela lá, ela aguenta, por exemplo, 250 newtons de torque. Legal, você vai lá e tem uma tolerância, 300. Você fala, não, vou botar 500. Pô, não vai ter Cristo que faça isso aguentar. Então tem limite, é isso que você tem que entender. Não vai chegar próximo aos limites extremos, não. Tudo que está perto dos extremos, a tendência é danificar, tá? Inclusive o Fábio fala lá no treinamento, né, a questão de umidade, quando toma a placa eletrônica, a questão de umidade, tudo. Cara, tem vários defeitos crônicos desse câmbio aí. Tudo pode acontecer. Beleza? Então, é um câmbio problemático. O pessoal que tem sabe quando vai comprar o carro hoje. Hoje você entra na internet, o pai de todo mundo é o Google. Todo carro que você vai comprar, você sempre vai fazer uma pesquisa. Hoje é muito difícil quem não vai entrar no Google fazer uma pesquisa. Se você fizer uma pesquisa de um A1, de um Golf, de qualquer carro que tenha esse câmbio, com certeza você vai encontrar as piores atrocidades da vida. E mesmo assim, a pessoa compra. Legal. Nilcinho, eu acho que era isso que a gente tinha para passar para o pessoal hoje, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Theo, gostaria muito de agradecer esse convite, fiquei muito lisonjeado de poder fazer essa live com você, porque realmente eu gosto muito de você, então é bacana conseguir ter essa proximidade. Agora você foi para mais longe da gente, então vai ser mais difícil a gente se ver pessoalmente, mas com certeza não faltará oportunidade. Com certeza. De coração, tá? Eu estou aqui por conta de que eu gosto mesmo, então muito obrigado, tá, cara? Valeu, eu te agradeço de coração também. Quando a gente pensou nas lives, o seu nome veio um dos primeiros. Falei, vou ligar pro Nilcinho, que o Nilcinho é nosso parceiro. E aí, sempre convidando você aí, você é sempre muito receptivo na sua casa, a Jana, todo mundo aí. A gente tem o maior carinho por você também. E vou te esperar aqui, tá? Arruma um tempinho, vem pra cá que a gente vai tomar umas junto. Tá? E pessoal, eu queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês. A gente tá lançando essa semana, como nós conversamos, o nosso curso EAD de transmissão automatizada de simples embreagem, Dualogic, iMotion e EasyTronic. Então, pessoal que tiver, entra nas lives, por favor, acompanha a gente. Amanhã a gente vai fazer o lançamento aqui. Amanhã o nosso tópico é com o David Silveira e nós vamos falar dos sistemas Dualogic e iMotion, tá? Então, vamos falar essa história da lâmpada, vamos falar as outras particularidades e aí amanhã é o pré-lançamento. E aí vai ter alguns bônus, vai ter campanha, vai ter uma série de coisas. Então, quem puder, entra, compartilha, divulga para os seus colegas, seus amigos mecânicos, reparadores, que nós vamos estar à disposição. Só que o pessoal está me cobrando aqui, ó, só para ler aqui uma informação que está aqui, que eles passaram para mim, que eu acredito ser uma pergunta. Outra coisa, nós vamos ter na semana que vem, aqui no Espírito Santo, em Vitória, que nós estamos aqui agora, vai ter um curso de lubrificação, vai estar postado nas nossas mídias aí o post desse curso de lubrificação. Não é um curso de troca de fluido, é um curso onde a gente vai passar para vocês os conceitos da lubrificação da transmissão automática. Então, por favor, quem tiver disponibilidade, é presencial, está limitado a um número muito reduzido de pessoas por conta da pandemia.
A gente ainda está bem receoso com relação a isso, mas o mercado está pedindo e a gente vai fazer esse treinamento de transmissão automática com máscara, com luva, com todos os procedimentos, com álcool gel, uma série de medidas protetivas para todos, mas o pessoal tem pedido bastante. Ah lá, o Nilcinho tá de máscara, a minha tá ali, eu vou pegar depois. E aí a gente vai estar lançando. Então, por favor, quem puder, entra aí, chama um amigo, convida, indica, nós estamos à disposição de vocês. E mais uma vez queria agradecer a presença de todos vocês, e aí vou deixar a conclusão com o Nilcinho aí, para ele poder fazer. Galera, valeu, um abraço, muito obrigado. Nilcinho, bola é sua. Bom, rapidinho, só para não estender muito. Pessoal, eu vi aqui algumas perguntas, algumas frases aqui na tela, eles que colocam para mim, eu não consigo ler todas, mas deixa claro aí, o pessoal fala, eu sou seu fã, cara, eu sou igual a você, beleza? Eu também tenho dificuldade na oficina. Hoje em dia, a internet, ela juntou muito pessoal e a rede de informação é muito grande, a gente troca muita ideia, eu não consigo responder todo mundo, quando eu consigo, eu respondo, deixo claro para vocês, também não sou dono da razão, também beleza? E também acerto. Então, assim, pessoal, tamo junto. Esse negócio de, se eu for, cara, eu tenho a mesma dificuldade que você. Outra coisa que eu quero deixar claro para todo mundo, eu fui no treinamento do Theo, treinamento de hoje, a internet me deu muitas oportunidades de conhecer muita gente pelo Brasil todo, e eu participei de vários treinamentos, mas vários mesmo. O ano passado, eu estava em todo canto, tá? E eu fui no treinamento do Theo de automatizado, e eu posso garantir para vocês que é um treinamento nota 10, beleza? Então, quem tiver interesse, o EAD não perde nada no treinamento presencial também, com certeza está lançando treinamento EAD, eu garanto para vocês que é um treinamento de excelente qualidade, beleza? Sem nem ter feito EAD, eu fiz o presencial. Eu estive lá por 2 dias em Campinas. E, Theo, posso falar para você que eu sou formado com muito orgulho no seu treinamento de câmbio automatizado também. Beleza? Obrigado. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos vocês, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Eu também sou igual o Nilcinho, a gente é parceiro. Tô aí para ajudar. Se eu não puder ajudar, prometo que não atrapalho. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, pode perguntar sem problema nenhum. A única coisa, como ele falou, eu sou técnico, não adianta me pedir para oficializar a gambiarra, que isso eu não faço. Beleza? Valeu, um abraço, galera. Obrigado. Valeu, Nilcinho. Um abração. Valeu.